O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, Mário Flávio já está aqui conosco para analisar a nomeação da filha de André de Paula para a Secretaria de Cultura de Pernambuco. Bom dia, Mário. Vamos lá, Mário! Nossa grande aventura começa agora! Bom dia a todos. Pois é, né? É a especulação que começou no início da semana passada, ela foi ganhando corpo e finalmente foi confirmada na última sexta-feira, né? Com a nomeação de Cacau de Paula para a Secretaria de Cultura. A formação de Cacau, jornalista, né? Então é a mesma formação que nós. Nossa formação, ela é graduada em jornalismo, não é um especialista na área. Aí você pergunta, né, por que Cacau de Paula está assumindo a Secretaria de Cultura? Raquel, aos poucos, ela vai cedendo espaço aos políticos, né, dentro do governo. Quando ela montou o secretariado, primeiro, segundo, escalões, né, ela não contemplou praticamente políticos, só mesmo o Daniel Coelho, né, que foi um deputado federal que acabou tendo uma votação muito boa, mas não foi eleito pela questão da regra partidária. Ele teve 110 mil votos e acabou não entrando, então ela contemplou o Daniel Coelho com a Secretaria de Turismo. Nos demais cargos, praticamente todos foram de técnicos, né? Inclusive, os partidos reclamaram bastante, né, que Raquel estava negando a classe política. Ela sempre nunca confirmou essa informação. Não é isso. É porque é um estilo e tal. Mas aos poucos ela vai vendo, né, que para se governar sem partido político é uma coisa muito complicada. Por exemplo, o PL não é oficialmente da base de Raquel, porque ela não quer ter uma ligação direta com o Bolsonaro e tal. Ela evita isso por causa dos petistas no Estado. Mas o PL tem cargos no governo. Tem a Secretaria de Educação, por exemplo, que é uma indicação praticamente do Anderson Ferreira. Tem o Coronel Meira, que também emplacou no segundo escalão nomes, se eu não me engano, no ITERP. Enfim, por aí vai. O PSD, ele chega com Cacau de Paula, que é filha do ministro da Pesca, André de Paula. E essa nomeação de Cacau, ela tem alguns simbolismos, né? Primeiro, Cacau estava secretária na Prefeitura do Recife. Então desfalca o PSB, a Frente Popular, tira o PSD da Frente Popular e desfalca lá o governo de João Campos, né? Não diria tanto tecnicamente, né? Mas politicamente, né? Porque o PSD é um partido que vai render alguns segundos e minutos aí para uma futura eleição numa composição de Raquel lá no Recife, por exemplo. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, ela traz para dentro do governo um partido que tem fundo partidário e tem televisão também. E tem muitos aliados no interior do estado. Prefeituras, vereadores, né, e por aí vai. Terceiro, abre a possibilidade de Raquel também, de repente, lá na frente se filiar ao PSD. O PSDB, Laís e Rodrigo, nosso ouvinte, é um partido que ele ficou em frangalhos. Ele só não acabou de vez graças a Raquel e ao governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite. Porque o estado do Mato Grosso do Sul, que também elegeu um tucano, né, não tem tanta representatividade, né, como Pernambuco e Rio Grande do Sul. Por exemplo, São Paulo vinha 24 anos seguidos governado por tucanos. Perdeu esse ano a eleição para os republicanos, para o Tarcísio de Freitas. Então, só tem 29 deputados federais. Só tem praticamente o PSDB 2 senadores e 3 governadores. Então é um partido que se apequenou, rivalizou durante muitos anos com o PT, né? Foram 2 eleições de Fernando Henrique Cardoso ganhando, depois perdeu na sequência 2 eleições para o Lula e 2 para Dilma, e na sequência, né, é um partido que virou um partido nanico, na verdade é essa. Então o PSD hoje tem a 4ª ou 5ª maior bancada da Câmara, tem o presidente do Senado, tem o ministro André de Paula. Então é um partido que tem Gilberto Kassab, né, que é um articulador nato da política, inclusive o vice de Tarcísio de Freitas lá em São Paulo é do PSD. Então é um partido que é interessante demais sobre vários aspectos, né, para a Raquel. Inclusive pode ser a casa dela no futuro, já que o PSDB, né, é um partido que vem aí capengando nas últimas eleições. Eu acho que não vai ser diferente na eleição do ano que vem. Inclusive isso pode mexer até aqui com o Caruaru, né, de repente nessa conjuntura. Então tem esses 4 significados. O que é que
pesa contra a essa história dessa ida do PSD para o palanque de Raquel? Por exemplo, os outros partidos podem reclamar de espaço, né? Contemplou o PSD, então contempla a gente também. A gente quer espaço também, né? A gente está na base, aliado, a gente também quer espaço. E segundo, o PSD não tem nenhum deputado federal, nenhum deputado estadual. Então ele não acrescenta nada nessa questão da votação dos políticos. Por outro lado, o PSD era dado como destino certo dos coelhos, né? O Miguel Coelho, né, que vive aquele pé de guerra no União Brasil lá com o Luciano Bivar e tal. E agora Raquel pode ter empurrado os coelhos para a Frente Popular de volta, né? Existe uma especulação no Recife que os coelhos poderiam indicar alguém para a Prefeitura do Recife para assumir a vaga que era de Cacau de Paula. Se isso acontecer, o jogo fica muito equilibrado e, na minha opinião, os coelhos eles têm mais força hoje do que os de Paula, digamos assim, né? Porque só Petrolina, para você ter uma ideia, Petrolina é uma cidade, né, que no primeiro turno Raquel teve, acho que só 2% dos votos para o governo do estado. E aí no segundo turno, quando ela recebe o apoio de Miguel Coelho, ela vai para mais de 60%. Então, é um peso muito forte, né, que eles têm lá naquela região, não só de Petrolina, mas a região que influencia toda a Petrolina. Então, de fato, Laís e Rodrigo, é uma mexida interessante, valoriza o passe, né, de Raquel, valoriza o passe de André de Paula também. Não sei se a longo prazo pode ter um prejuízo para ele, porque... Como é que fica a questão dele no ministério, o Mário? PT pode cobrar, só você saiu da Frente Popular em Pernambuco e foi para apoiar a Raquel, né? Pode ter essa consequência lá na frente. Vamos esperar e aguardar. Mas sem dúvida, né? Acho que André de Paula, acredito que André de Paula deve ter conversado, né, com o presidente Lula, que ele tem uma situação em Pernambuco assim assado, e Lula deve ter, né, autorizado ele a fazer essa mudança. Eu não acredito que ele tomar um destino desse sem consultar o presidente Lula ou a articulação política do governo. Para a gente encerrar, Laís, é grande a especulação essa semana sobre a indicação de Silvio Costa Filho para um ministério, não sabe qual, mas só quando o presidente Lula voltar da viagem que ele vai fazer aí para a Europa, para a África, aliás, de novo Lula viaja. Eu nunca vi tanta viagem em tanto tempo, mas enfim, ele está viajando aí, quando ele voltar ele deve resolver aí para a pasta que vai o Silvio Costa Filho, né? Especulação que vai para o esporte, vai para outra pasta, mas até agora não tem uma definição, né, dessa história. E hoje no Estado de Entrevista, às 11 da manhã, a gente recebe aqui o ex-deputado e ex-prefeito de Caruaru, José Queiroz, e vai ter um papo sobre política, analisar os cenários e por aí vai. Muito bem, antes da gente encerrar, Mário, eu me despedir, só a gente registrar, né, que no Equador as urnas foram fechadas e começaram a ser apuradas no fim da tarde de ontem, né, e depois de mais de 92% da apuração concluída, os candidatos Luísa Gonzalez e Daniel Noboa Azim vão disputar o segundo turno que está marcado aí para o próximo mês. Quem ficou na frente foi ela, né? Foi ela, exatamente. Ela ficou com 33,29% e ele com 23,67%. E o terceiro colocado? O terceiro colocado foi o que substituiu o Fernando Villavicencio. 16,51%. Então aí, se somar os votos do segundo com o terceiro, a gente vai ter uma eleição duríssima no segundo turno no Equador, porque aí a vencedora aí é a candidata de esquerda e do segundo para baixo, né, vai para centro-direita. Então vai ter uma eleição dura no Equador, né, e uma eleição marcada por um forte esquema de segurança. Né? Pois é, bastante. Inclusive o candidato, né, que substituiu o Villavicencio, o Christian Zurita, foi todo paramentado para a votação. Colete prova de bala, capacete. E jornalista também, né? Jornalista também. Vamos aguardar aí até 15 de outubro para saber. Jornalista presidente do Brasil. Mário, obrigado e até amanhã. Valeu, Mário. O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café.